Oi, meu nome é Gustavo, sou aluno de doutorado em Física na USP e hoje eu vou fazer um vídeo dedicado a uma pergunta que eu achei muito boa aqui no meu canal, que foi a pergunta da Laura Martins no vídeo Aprendendo a Aprender, lendo o artigo O que é melhor, correr ou andar na chuva? O comentário foi o seguinte: Oi Gustavo, uma sugestão de vídeo que eu acho interessante para quem está fazendo a transição de graduação para a pós é em relação a como de fato fazer pesquisa. Em um vídeo que tu publicou sobre pós-graduação, tu fala sobre a dificuldade de começar a fazer pesquisa, ler artigos, encontrar algum assunto que tu não entende e procurar sobre o assunto estar no capítulo 8 do livro. O que fazer em relação a isso, como acompanhar a pesquisa, etc. Seria extremamente útil ver algum conteúdo em relação a essa nova forma de estudo no mestrado e doutorado. Perfeito, essa é uma excelente pergunta e uma bem difícil de dar uma resposta universal. Então o que hoje a gente vai fazer? Eu vou falar um pouco sobre como foi essa experiência do mestrado, o que eu senti, o que eu vi nessas transições e como que eu me preparei, entre aspas, né? Como que eu aprendi a andar por esses caminhos. Talvez hoje em dia um pouco mais experiente eu consiga fazer isso melhor, mas eu vou dizer para vocês o que eu fiz, o que eu acho que é benéfico para quem está entrando aí no seu mestrado, no seu doutorado e quer fazer uma transição um pouco mais suave. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é a dificuldade maior? O que eu senti foi o seguinte: durante a graduação você aprende com as aulas, estudando por sua conta também, naturalmente. Você tem um curso, então vamos pegar, por exemplo, mecânica quântica, vai começar as aulas em alguma sequência e você vai aprender primeiro, rever coisas de álgebra linear, aí você vai aprender o que é um operador, o que são observáveis, quais são os postulados da mecânica quântica, e você vai então aprender por um mês e meio e você vai ter um teste no conteúdo cobrado durante este um mês e meio. E aí a sua prova provavelmente vai cobrir esses capítulos, vai ter algum exercício que é parecido com os seus exercícios da lista, ou vai ser um exercício diferente, mas ainda no nível dos que você fez, esperando claramente bom senso da parte do professor. Agora, compara isso. Então, vamos supor, a pergunta desse curso seria: dado o operador tal, calcule a quantidade tal relacionada a esse operador. A pergunta está baseada em algo que você já viu, ou seja, provavelmente você estudou nesse primeiro mês o que é esse operador, e você estudou como fazer essa operação de calcular essa coisa que estão te pedindo. Aí você chega num artigo de pesquisa, e aí você pega um artigo em mecânica quântica. Eventualmente o artigo pode ter exatamente essas grandezas lá dentro, mas elas não vão estar em ordem de te contando uma história, nem alinhado com o que estava no livro que você estava estudando, e não necessariamente ela vai juntar conceitos que estão na mesma matéria, certo? E isso foi muito complicado, porque, por exemplo, quando eu comecei a ler o meu primeiro artigo de neutrinos, que eu lembro até hoje qual a dificuldade maior foi entender como que eu ia aprender o necessário para eu dominar aquele artigo. E o que acontece? Eu acho que levou muito tempo para eu começar a me situar e separar sinal de ruído. O que eu quero dizer com isso? Quando eu comecei a estudar meu artigo, eu fazia a seguinte coisa: eu lia uma frase, aí eu parava de ler essa frase porque eu não entendia ela, e eu ia tentar entender o que aquela frase estava me dizendo. E aí eu pegava um livro. Aí eu tentava entender aquela frase por aquele livro. Assim que eu começava a estudar aquela frase, eu notava que dentro do livro tinha uma frase que eu não entendia. Aí eu tinha que ou voltar para trás no capítulo do livro ou ir para outro livro. E aí eu ia em escadinha, quando eu vi eu estava com 900 livros abertos, 437 abas abertas, 3 videoaulas, e eu estava mais perdido que tudo. E no fim das contas, depois de algumas semanas lutando com aquilo, eu percebi que aquilo não era necessário para o que eu queria responder. Então eu acho que a primeira coisa que eu tive que lutar muito é entender que não dá para saber tudo sobre tudo e que não é necessário saber tudo sobre tudo para fazer progresso. E isso é uma parte que é muito difícil de brigar no início do seu mestrado. No início do seu mestrado, normalmente você quer, porque você saiu da graduação e você é eu chuto que é por conta disso, tá? Isso daí eu tô tirando do sovaco, mas você saiu de uma situação que você era avaliado por notas e você tinha que saber o máximo possível para atingir uma nota 10. Você ainda age com essa postura no mestrado, porque você imagina que você ter uma tese boa é tirar um 10, e para ter uma tese boa você tem que ser capaz de responder todas as perguntas existentes no universo. Só que o que acontece?
Se você for começar a fazer isso, logo logo você vai descobrir, que é o que acontece com a maioria das pessoas, que é inviável você manter essa postura de querer aprender tudo sobre tudo a todo momento. E uma hora você vai ter que escolher o que você vai aprender e escolher suas batalhas. E como que você sabe qual batalha escolher e qual que faz sentido? Aí que entra a prática, aí que entra a experiência. A diferença, eu acho realmente assim, pensa o seguinte, se a diferença entre você e seu orientador em termos de conhecimento fosse inalcançável, você nunca conseguiria se tornar um colaborador dele. Por quê? Porque você, por exemplo, minha orientadora tem artigos antes de eu nascer. Quando eu estava entrando em física, minha orientadora já tinha uma carreira solidificada em física. E por aí vai. Então, se nosso nível de conhecimento fosse tão distante, de forma que eu nunca consigo chegar perto o suficiente para eu colaborar, ajudar ela a responder questões, eu nunca estaria colaborando com ela. Então, não é necessariamente o gap de conhecimento que te impede de fazer pesquisa. É muito mais a experiência de um professor, a distância de um pesquisador experiente para um novato, é a capacidade de formular questões objetivas que podem ser tratadas num tempo finito. O que isso quer dizer? A questão que o aluno inexperiente vai formular para orientar sua pesquisa, provavelmente vai ser uma questão muito difícil de responder sem um passo a passo claro para dar o próximo passo. Enquanto que a pessoa experiente sabe exatamente o que olhar. Uma vez me disseram isso e eu refleti muito e eu acho que é muito verdade. Imagina a seguinte situação, você fica 3 meses, 4 meses fazendo uma conta para descobrir depois disso tudo que algo não funciona. Foram 4 meses investidos para um resultado negativo, lógico, você aprendeu algo, isso é bom, porém uma pessoa experiente muitas vezes vai olhar aquilo e saber exatamente por que aquilo não funciona sem fazer 4 meses de conta. Provavelmente vai fazer 3 dias, 1 dia, ou às vezes eu já vi casos assim, então eu chegar na sala do meu orientador e mostrar uma coisa e falar, isso daqui eu acho que não funciona e me dar a resposta na hora, por quê? Isso é experiência. E aí como que você treina para ser experiente? Você vai ter que eventualmente passar pelas vezes que você vai ficar 4 meses numa coisa e descobrir que não dá certo. É por isso que o mestrado existe, é por isso que você está em treinamento para ser um pesquisador. Mas como você acelera isso, que foi o que eu acho que me trouxe maior custo-benefício em termos de otimizar o tempo? Acelerar isso tem algumas formas. Primeiro é fazer muitas questões. Segundo, pensar ativamente sobre as coisas que está fazendo. Então, antes de você começar a ler um artigo, não caia lendo ele diretamente. Se pergunte por que você está lendo aquele artigo. O que você quer responder com aquele artigo. Começa a questionar o artigo de forma mais objetiva. Questione esse artigo de forma a realmente ser uma briga. Você quer achar o que essas pessoas fizeram errado, o que essas pessoas, onde que elas pularam detalhes, o que você pode melhorar naquele artigo. Começa a fazer suas questões. Começa pelo título. Será que quando você lê um título, esse título faz sentido para você? Começa a fazer questões daí. E depois você vai pegar as sessões. Ler um artigo exige experiência também. Eu li muitas coisas. Tem um artigo clássico que eu já compartilhei aqui, ou no meu TikTok e no Instagram, sobre como ler um paper, que o título é How to Read a Paper, é bem standard, vocês podem procurar aí depois. E eles falam, né? Você não lê um artigo do início, meio e fim. Você lê ele meio que tipo procurando os pontos cruciais, certo? E isso é muito importante para ganhar tempo, porque a quantidade de artigos que você vai se sentir assim no seu mestrado. Você vai começar o dia tendo que fazer uma leitura, aí no fim do dia, ao invés de ter feito uma leitura e terminar tudo que você tinha que fazer, com aquela leitura agora você vai ter 10 leituras para fazer. E se você for pegar todos os artigos e ler eles de cabo a rabo e tentar entender cada detalhe do detalhe que está ali, você vai se perder. Então, depois de começar a fazer suas questões e começar a se expor nesse sentido, eu acho que criar o hábito de ler artigos é crucial. No meu mestrado, eu colocava como meta um artigo por dia, e aí eu fui notando como o tempo é importante para ler um artigo e como que eu faço, qual que é o objetivo com a leitura de um artigo. Que isso eu acho que é crucial para ganhar tempo. O artigo você não está lendo só por ler e falar assim, eu achei legal, tipo, aleatoriamente. Não, você está lendo ele com um objetivo. Eu quero ler ele para entender um pouco mais sobre esse tópico. E provavelmente quando você fala esse tópico, você está numa coisa super nichada daquele artigo que deve estar numa seção específica e a informação que você precisa dele deve estar ali.
Você não está lendo aquele artigo para saber sobre todos os tópicos globais que estão sendo discutidos na introdução. Você não está lendo ele para saber todos os detalhes de uma parte específica que não necessariamente está relacionada com a sua dúvida principal. Você está lendo para essa questão. Então, leia artigos de forma agressiva. Faça pesquisa pensando em pesquisa. Não faça pesquisa pensando em aprender por aprender. Você agora quer aprender com objetivo. Você quer formular questões, você quer atacar coisas, e isso eu digo no sentido bom, tá? Você quer criar debate científico com aquele artigo, você quer engajar com aquele material de forma que haja uma sinergia entre vocês dois e você veja mais além após ler ele. Você não quer simplesmente ler ele, gravar aquele conteúdo e não fazer nada com aquilo. Entende a diferença? Provavelmente na sua graduação você lê aquele conteúdo e você tenta ficar com ele para você o máximo possível, para quando você chegar na prova você usar ele, e aí depois provavelmente você esquece ele, porque você só queria ele para aquele meio tempo que você vai fazer essa prova. Para pesquisa não, para pesquisa você quer ter ideias que sejam sustentáveis para você ficar mais criativo. Criatividade, essas coisas não vêm de graça, elas vêm de exposição excessiva e, além de exposição excessiva, de muitas coisas dando errado. Uma ideia certa é fruto de 900 ideias que deram errado e você foi melhorando a partir dali. Outra coisa é, pergunte para as pessoas como elas fazem pesquisa. Pergunte para as pessoas como elas se organizam, pergunte como elas leem artigos, pergunte como que elas pensam sobre um tema, como que elas têm ideias novas, o que elas fazem exatamente. Faça essas perguntas para as pessoas que você admira. Isso é muito importante, vai te dar referência e vai te dar uma gama maior de capacidade mesmo, né, de experiências, né, porque quanto mais você compartilhar essas coisas e conversar com outras pessoas, mais pontos de vista você tem, e aí vai te capacitar melhor ainda a achar o seu, que não vai ser igual de nenhuma outra pessoa. Então, eu acho que boas práticas, ler um artigo por dia, porque você vai se expor ao jargão da sua área, você vai ficar acostumado com termos recorrentes, logo você vai achar padrões, você vai ver que os artigos seguem um certo ordenamento, eles botam as coisas principais em certos lugares, as pessoas tendem a pular as mesmas hipóteses e você vai achar esses pulos mais fáceis. E a outra coisa é, não entre numa pesquisa, num mestrado, doutorado, achando que, esperando estar pronto para tudo. É um treinamento do zero de novo. E isso demorou um certo tempo, tanto é que veja o vídeo que eu falei sobre como foi minha experiência no mestrado, e essas frustrações que eu tive estavam, eu acho que, relacionadas ao fato de eu achar que eu já tinha que performar como um pesquisador. Enquanto que eu foquei no resultado e isso fez com que o processo fosse mais doloroso e eu não aproveitasse tanto é que chegou naquele cenário que eu narrei no vídeo, né? Mas no doutorado eu mudei totalmente essa pesquisa. No doutorado não tem nada que importe para mim, não é título, não é tese, não é, artigo publicado. E isso eu falo honestamente, porque logicamente em termos de você estar localizado na sua área, vai importar esses termos, claramente, vai importar você ter sua publicação, vai importar essas coisas todas. Mas se isso for o meu foco, eu prefiro fazer outra coisa da minha vida. Perfeito? Isso é pessoal, não estou falando para ninguém aqui chutar o balde e viver uma vida, vou só aprender, estudar e ficar feliz e tal. Não, lembre que números são importantes para sua longevidade acadêmica, porém, o que eu estou dizendo é que eu quero que essas coisas sejam consequências do trabalho bem feito, no sentido que eu defino como trabalho bem feito, que é a minha vivência com aquilo que eu faço e a minha relação pessoal com o meu dia a dia de pesquisa. E nesse sentido, eu me sinto muito mais pesquisador do que quando eu estava no mestrado. Eu provavelmente, hoje em dia, eu sinto que eu tenho muito mais confiança no que eu faço, nas minhas capacidades, na minha capacidade de aprender e em aprender coisas diferentes. Por quê? Porque eu me treinei por anos a pensar, vamos dizer assim. Então, eu não pego artigos hoje em dia e eu vou direto no que eu quero entender. Eu olho o que aquilo está querendo me dizer, principalmente. Eu vejo se está mal escrito, eu vejo se a ordem que as pessoas escreveram as coisas, por que elas escreveram daquela forma. Eu olho o título, aí depois eu olho algumas seções e vejo a mensagem principal delas e vejo se aquele artigo vai ser útil ou não, e eu crio as minhas questões para engajar com aquele material. Lógico que quanto mais questões você faz, mais rápido você vai ver quais são as principais de ser feitas para cada caso. E uma vez que você começa a achar certos padrões, você vê que
fica muito mais fácil lidar com a quantidade de informação que você é exposto. E além disso, você percebe que, independente do quanto você aprende, sempre existirão muito mais coisas que você não sabe. E eu acho que é importante aprender a viver com esse sentimento para se manter humilde, com o pé no chão, não deixar o seu ego bater lá em cima, achar que agora você sabe tudo e todo mundo é inferior. E outra, que você vê o quanto você consegue aprender com várias pessoas. Com qualquer pessoa você vai conseguir aprender alguma coisa. Então, se for para eu resumir esse vídeo, eu acho que o melhor jeito de você fazer uma transição mais tranquila para o processo de pesquisa é entender que você está começando do zero um novo processo e você está sendo educado a ser um pesquisador. Mantendo essa postura de aprendiz e indo atrás do aprendizado vai fazer com que seja mais fácil. Porque normalmente, pelo menos a minha postura no mestrado, foi de entrar achando que eu era capacitado a fazer pesquisa sem instrução adicional. E internalizei todas as minhas dúvidas. Então eu não sabia ler um artigo, ao invés de eu ir perguntar para alguém como você lê um artigo, eu falava, vou aprender a ler sozinho, vou fingir que eu sei, vou esconder isso de todo mundo e vou fingir que eu sei. E fui procurar por minhas contas. Eu aprendi algumas coisas, mas depois que eu comecei a perguntar mais para as outras pessoas, eu comecei a evoluir muito mais rápido. Boas práticas, bota um artiguinho por dia para você ler, vai com calma, monta uma rotina, pensa nas perguntas que está fazendo. Quais são as perguntas que te deram mais retorno? Quais são as perguntas cruciais? Por que tal pergunta se encaixa no seu plano de resposta no futuro? Eu acho que o mais importante vai ser a sua capacidade de quebrar uma tarefa difícil em passos que são possíveis de dar. E isso vem com prática, de novo, abaixar a cabeça e saber que você está aprendendo e começando do zero, e muita insistência. Pesquisa é um ato, antes de tudo, eu acho, de teimosia, porque achar ideias melhores do que as que já existem é difícil, porque senão elas não seriam as melhores que já existem. Então, você tentar pensar diferente várias vezes e bater a cara com isso é algo que você vai aprender a gostar ao passar do tempo, eu espero, que é o meu caso. Hoje em dia eu adoro as discussões que a gente tem, que é só jogando ideia pro ar, sem julgamento, sem nada, e ver qual que gruda na parede. E nessa a gente vê muita coisa legal. Então, nessa troca, né, eu acho que eu aprendo muito hoje em dia. E no geral, eu tento todos os dias repensar quais perguntas que eu estou fazendo e onde que elas vão me levar. Pensando nas que já foram feitas e eu tentei responder e não tive sucesso, e nas que eu tive. E nesse balanço eu vou encontrando o melhor caminho para seguir, sabendo que é sempre uma aposta, e a única coisa que eu quero ter certeza é que talvez eu esteja apostando no melhor caminho. E é isso. Eu não sei se é exatamente útil esse vídeo, mas é uma pergunta muito interessante, é uma vivência muito pessoal, e eu espero que compartilhar essas coisas ajude vocês um pouco. Se vocês acham que eu fui muito leviano em algum tópico, deixa aí embaixo, que esse é um assunto que eu gostaria de entrar em mais detalhe em tópicos específicos, mas aqui eu só liguei a câmera e estou gravando o que vem na minha cabeça, então, porque essa é uma coisa que eu penso muito sobre, então no geral eu tenho assunto para falar disso sem pensar muito, mas com certeza talvez eu não expliquei um ponto bem o suficiente, eu posso fazer um vídeo só para isso. Deixa aí nos comentários se você tem alguma sugestão, e é isso por hoje. Boa sorte para todo mundo aí, não se sintam pressionados e lembrem sempre, não transformem coisas difíceis em coisas difíceis e estressantes. Isso vem muito de postura, de como você lida com as suas coisas. Pesquisa é muito mais sobre erros do que acertos, e muito mais sobre aprender a lidar com o longo prazo de forma mais benéfica e ter certeza que você está aprendendo um pouco a cada dia. Então, vamos lá, manter a calma, respirar fundo. É difícil, mas não precisa ser difícil e estressante. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.